Salve Maria sobre a sua vida. Sou servo missionário Roberto. Peço suas ajudas aí para divulgar esse trabalho mesmo, para difundir essa minha missão. Coloquei um vídeo aí quase agora sobre um pastor enaltecendo a igreja. É simples. 1517, Martinho Lutero vem com a sua reforma. Então, o Espírito Santo falhou na sua missão? A profecia de Cristo é uma mentira? Só vem ali sobre Martinho Lutero em 1517? Seria o Espírito Santo errante? Seria Cristo errado na sua profecia? E Martinho Lutero trouxe toda a verdade? Então, se você acreditar nessa reforma protestante, nessa visão que esses pastores querem colocar, que são esses divisores Romanos 16, 17 e 18, 2 Coríntios 11 e 4, 2 Pedro 1,20, que tem uso pessoal da escritura, simples, pô. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, pô. Mateus 16, 18. Sobre ti, sobre esta pedra, João 42, sabemos quem é essa pedra que vai edificar a igreja. A pedra de ângulo é Cristo. Pedro não é a pedra para edificar a minha igreja e os apóstolos. Tendo por pastoreio João 21, 15, 17. Então, seria Cristo errante, errado na sua profecia? Biblicamente falando? Não, Martinho Lutero vem trazer a origem. Então a igreja se corrompeu, o Espírito Santo falhou na sua missão, a profecia de Cristo é uma farsa, porque Cristo falou que sobre o pastoreio de São Pedro, ele vai edificar a minha igreja. Então você lê Atos Apóstolos 2. Desce quem? O Espírito Santo. Aos Apóstolos 2. Aos apóstolos que ele escolheram. 2 Coríntios 3,6, que são os ministros aptos da nova aliança. E Paulo fala, a igreja é a coluna sustentar a verdade. Atos 22, 4, eu persegui de morte essa igreja, que tem a coluna sustentar a verdade. Olha só que interessante. Aí o pastor César, que é muito conhecido lá nos seus debates, no programa musical ali, está tentando refutar esse pensamento do pastor. O livro de Atos, ele falou que nunca teve uma igreja católica romana. Nem na história e nem na Bíblia. Então, 1 Pedro 5,13 é o que aquilo? São Pedro está falando, ó. Olha só, a reforma protestante é tão, com todo respeito, cara. Eu admiro o pastor que tem a visão desse pastor. A Bíblia diz, aquele que ele é contra mim é a favor. Então, ele é a favor. Então, ele é protestante, mas ele é a favor. Olha só. Aí o cara tem a capacidade para falar que a igreja babilônica está ali em Roma, vocês sabem. Mas quando mostramos que a igreja, que Pedro fala, a escolhida está ali em Babilônia, vocês negam. O livro de Atos é um livro de travessia, tanto que o livro termina quando São Paulo chega em Roma. E além as cartas romanas, ele fala que são os eleitos, Romanos 8, que será proclamada a fé mundialmente. A fé romana. E as comunidades ali que está sob o pastoreio. Aí os pastores vão ser, não, a igreja se dividiu, grandes cisma, etc. Igreja que tem pedaços da verdade são 7. Por exemplo, a ortodoxa. O cisma que separou tal. Você não quer entrar nessa visão? Porque a igreja é só uma. E a igreja ortodoxa também acredita que a igreja católica é verdadeira. Tanto que ela tem pedaços da verdade. Mas 100% para ser salvo é a igreja católica. Pela ortodoxa você pode ser salvo? Pode. Mas só um pedaço. A presbiteriana, você pode ser salvo? Pode. Mas tem pedaço da verdade. A luterana, você pode ser salvo? Você pode ser salvo, porque tem pedaço da verdade. São 6, se eu não me engano. Certo? Olha só. Simples, pô. 1 Pedro 5,13, ó. Ô pastor César, leia um pouquinho a Bíblia, como você é doutor, etc. Essas teologias suas, fundo de quintal. Aqui, ó. A igreja é escolhida. Aonde está essa igreja escolhida? Apocalipse 17, a Roma. Por isso que é a igreja romana. Muito antes do imperador Teodósio e Constantino da liberdade de culto em 380, em
o 313 e 380, Teodósio, se eu não me engano, não falha a memória, ofereceu a igreja estatal do Império Romano, mas já é romana. Muito antes dos imperadores incrédulos se converterem. De Antioquia virou comunidade, porque São Pedro era bispo de Antioquia. Quem sucedeu seu lugar ali? Santo Inácio de Antioquia. Está sob o pastoreio São Pedro. Como eu mostrei aí nos outros vídeos retrasados. Olha só que interessante. Vou mostrar de novo. Dá um pause aqui, vou pegar meus estudos. Olha só, o pastor César falou que não dá para se provar na história que a igreja é católica apostólica romana. Santo Irineu, ó, de Leão, contra as heresias, no livro 3, capítulo 3, 2, patrística. Simples. Vai estar de acordo com aqui, ó. 1 Pedro 5,13. Aqui, ó. A igreja é muito grande, antiquíssima. É universalmente porque está em todo mundo. Conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo. Olha o testemunho de Santo Irineu de Leão. E o cara fala que não tem como provar na história. E tem protestante que acredita. Nesses vidinhos, fundo de quintal de Lucas Manzoni. Rafael Pablo, João Oliveira, BR, etc. Aqui, ó. Vamos ver aqui que Santo Irineu, que é discípulo de Policarpo, que consequentemente foi discípulo do apóstolo João. Olha só, direto, próximo, na fonte, na raiz do problema. Afirma com clareza que Pedro e Paulo, por isso que, ó, livro de Atos, o livro termina quando Paulo chega em Roma, onde Pedro já está ali 25 anos, pregando ali, onde está ali, que ele declara, ó, a igreja escolhida da Babilônia. Simples entender isso. A igreja não é Jerusalém. Se você for ler a história, foi destruída. Foram escravizados. Simples entender isso, cara. Mas dá para provar só de escritura. Organizaram a igreja de Roma como contrapor esta questão. Não, esses que estavam cronologicamente perto dos apóstolos, que andaram na presença de Jesus. Olha só, cara. Simples entender isso, cara. Simples. É vergonhoso vir de um doutor que estudou, etc., negar a verdade para tentar defender seus fundamentos, sua igreja pequena, grandes negócios, enganando o povo, se revoltando contra o pastor que está pregando a verdade. Olha o propósito de Deus, cara. As divisões é mentira. Mateus 12, 25 será destruída, cara. Vamos também citar Tertuliano no século 3. Feliz é a igreja romana, a qual por quê? É a escolhida. Porque a profecia de Mateus 16 está sobre quem? Sobre Lutério? Pedro está cheio do quê? Do Espírito Santo. Atos 4, 5, se não me engano. Atos, deixa eu ver se é isso mesmo. Quando Pedro passava, sua sombra curava. Atos 4, 8. Pedro cheio do Espírito Santo. A sombra ali, a presença de Deus veio sobre esse pastoreio. Olha só. Feliz é a igreja romana, a qual os apóstolos derramaram toda a sua doutrina. Olá, Atos Apóstolos 2,42, biblicamente. Juntamente com o sangue, os mártires, Santo Estevão, São Tiago, Atos Apóstolos 12, Atos 7, 8. Mais uma evidência clara do vínculo direto entre os apóstolos e a igreja de Roma, aqui pela fala de Tertuliano de Cartago. Vamos citar um grande historiador, reconhecido como o maior historiador dos cristãos, Eusébio de Cesareia, em sua obra conhecida, História Eclesiástica, no livro 2, capítulo 25, Pedro aparece como o primeiro a pregar em Roma, onde foi bispo por 25 anos, onde encerrou a sua vida
como mártir, mas as cartas paulinas não citam São Pedro. Claro, se citar São Pedro, o império que perseguia ali vai saber onde está o líder dos apóstolos. Por isso que Paulo não menciona, como os protestantes usam muito esse texto, mas as cartas romanas não falam de São Pedro, saúda, etc, fulano, ciclano, mas não saúda os pontífices. Então Pedro nunca esteve ali. Por quê? Se coloca a saudação, eu saúdo o nosso líder, o nosso pastor, São Pedro, que está aqui em Roma. Ia ser fácil para os perseguidores da igreja pegar para São Pedro. Por isso que São Paulo não coloca a Pedro em primeira pessoa nas suas cartas. Não coloca, não menciona por causa disso. Para não saber o paradeiro do seu pastor universal, a quem será perseguido. Só depois que foi martirizado, claro, para edificar a igreja. Certo? Eu tirei esse estudo, foi de um doutor também. Fala sobre isso aqui. Por isso que São Paulo não cita São Pedro. São Roberto Bellarmino, doutor da igreja, fala sobre isso. Faz sobre essa questão de Pedro que nunca teve Roma, etc. Poderia citar aqui tudo isso aqui, ó, provando essa mentira. Então, seria o Espírito Santo errado na sua missão? Como o Espírito Santo vai usar Lutero para causar divisão na igreja? Só um jumento que não vê isso, cara. A profecia está aqui, ó. Aqui, ó. Se você não acredita, cara, cada essa Bíblia rasga e joga fora, taca fogo. Porque você não acredita na palavra de Deus. Somente a Escritura. Não, é somente a Escritura e a minha interpretação. Aí o fulano lê Mateus 16, 18. Não, Pedro não é papa. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Aí você vê, cara, simples entender isso. Não, eu só creio. Aí bate. Meu, cara. E o povo, nossa, o cara é ungido, nossa, o cara é doutor. Se impressiona. Porque não conhece Oséias 4:6. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Simples, pô. É simples. E também vamos tomar cuidado também com esses pensamentos desses protestantes que prega a doutrina católica, mas toma cuidado também, pô. Pode ser uma malícia também para arrastar você para o caminho do protestante. Uma nova doutrina surgindo. Certo? Mas ele é protestante, mas defende o catolicismo. Aí já começa a fundar outra igreja. Toma cuidado nisso. Ou ele é católico ou ele é protestante, pô. Não adianta, pô. Ah, mas está falando muito bem da igreja e tal, etc. Sim, mas vamos observar. Vamos ter cuidado. Nem todo mundo diz Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Mateus 7, 21 em diante. Você tá entendendo? É simples, pô. Ou você ama a igreja católica, ou você fica nesse visão protestantismo. Cuidado, pô. Aí tem muitos apologetas católicos defendendo o pastor, elogiando, mas toma cuidado, pô. Toma cuidado com os aduladores. Simples, pô. O pastor está falando, sim. Reconhece a Eucaristia? Sim. Reconhece. O pastor reconhece, mas não se tornou membro do corpo da igreja. Simples. Ele quiser fundar uma igreja ali e pregar isso aqui, vai arrastar muitas pessoas que não concordam, que etc. Vamos tomar cuidado com isso, pô. Não, o cara é protestante, mas o cara defende a tese católica. É mais fácil. Então vamos seguir o cara. Vamos seguir, etc, etc. Aí tem muitos padres aí que não prega isso. Não agrega isso. Aí se surge um pastor que está pregando e todo mundo quer escutar. Toma cuidado, pô. Toma cuidado nisso aí também. Certo? Eu não vou defender aqui porque meu foco é guiado pelo magistério. Ele não está sendo guiado pelo magistério, para mim não interessa. Mas os protestantes estão furiosos com essa pregação do cara. Porque é assim que tem que ser. Aquele que não é contra mim é a favor. Se todos os pastores tivessem esse pensamento, pô, sim, eu sou protestante. Beleza, mas não me sinto bem na igreja católica, mas não vou pregar contra a igreja. Vou pregar o que os apóstolos pregaram, anunciaram. Beleza. É a favor? Então, o Espírito Santo sopra sobre a vida dele. É contra? Não, o Espírito Santo não sopra. Certo? Salve Maria, seu servo missionário Roberto. É simples, pô. Resposta ao pastor César. Se tiver seguidores dele, manda pro pastor lá, pô. É isso que eu quero, que vocês mandem pra esses caras, meus vídeos.
Simples, pô, entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto, sempre virgem.